Que a poderosa mão do Senhor seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, agora. Essa mão poderosa venha sustentá-lo, fortalecê-lo, curar suas feridas físicas e espirituais. Em o nome do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, seja livre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, a poderosa mão do Senhor. A mão do Senhor, diz o texto sagrado, não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Que maravilha! Que maravilha! Que coisa gloriosa! Porque se a mão do Senhor não está encolhida, a Bíblia diz, a palavra de Deus, o profeta dele falou, então a mão do Senhor está disponível, estendida para tantos quantos a invocam, para tantos quantos dependem dela. Eu dependo dessa mão. Você também que depende dessa mão, seja livre aí onde você está, minha amiga e meu amigo ouvinte. Talvez você esteja me ouvindo no mais profundo do inferno dessa terra. Você está dentro de um sistema prisional. Você está preso e está envolvido no meio do ódio, da vingança, da crueldade, da injustiça. Você tem bebido o veneno que este mundo se nos dá. E você está aí desesperado. E talvez tenha se perguntado, será que há essa solução para mim? Pois eu estou aqui no mais profundo do inferno. Eu nunca acredito que haja alguém que esteja sofrendo tanto quanto eu. Digamos que você seja a pessoa que mais sofre nesse mundo. Mas a mão do Senhor não está encolhida para você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Não. A mão do Todo-Poderoso está estendida para você. Mas se está estendida para mim, como que eu vou materializar essa mão na minha vida? Como essa mão vai se materializar na minha vida e me arrancar dessa situação? Para isso, existe o ouvido de Deus, que tampouco está fechado para não ouvir o seu clamor. Veja que a mão de Deus não está encolhida para você. E também o seu ouvido não está surdo. Em outras palavras, para que a mão de Deus seja estendida para você agora, neste instante, é preciso que você o invoque. É preciso que você manifeste a sua fé. É preciso que você manifeste uma dependência dele. É como, por exemplo, você bate a porta de uma pessoa com fome, né? Você está com fome, bate a porta e quando você bate a porta, a pessoa vem lhe atender e pergunta, o que você quer? Então, você tem que manifestar aquilo que você quer. Se você está com fome, você vai dizer humildemente, olha, eu estou morrendo de fome. O senhor tem alguma coisa aí para me comer? Você fala com humildade, com simplicidade. E então, aquela criatura, obviamente, seja ela de Deus ou não, mas ela é tocada pela sua voz, pelo seu clamor, pela sua humildade. E então, imediatamente ela fala, espera um pouquinho. Ela vai lá dentro, pega um prato de comida e traz para você. Minha amiga, Deus é assim. Ele fica aguardando. A mão dele está estendida.
para todos os que o invocam. Por isso os seus ouvidos tampouco estão fechados. Mas é preciso invocá-lo, é preciso pedir, é preciso depender dele, é preciso manifestar uma fé. Ó meu Pai, tem compaixão de mim. Eu não sei, você pode até dizer assim, meu Deus, eu não sei se o Senhor está me vendo nem me ouvindo. Eu não vejo o Senhor, eu não sinto o Senhor, eu estou nesse buraco aqui, nesse inferno, eu nem sei se o Senhor chega até esse lugar, porque esse lugar é cruel. Mas se o Senhor é todo-poderoso, e se a sua mão é poderosa, está estendida, e se o seu ouvido está aberto, então o Senhor está me ouvindo, e a sua mão me estende agora, ou se estende agora, para me salvar, para me resgatar. Sim, minha amiga, meu amigo ouvinte, seja livre agora, aí onde você está. Aí onde você está, não interessa, no hospital, no pronto-socorro, talvez numa UTI, talvez em coma, você não expressa, não esboça nenhuma reação, mas você está ouvindo. Por alguma razão, alguém levou o rádio e você está aí ouvindo a minha voz. Então seja livre, levante-se dessa cama, desse leito, desse coma. Seja curado agora. Você que está oprimido, seja livre da opressão. Você que está doente, seja livre dessa doença. Você que está triste, levanta o ânimo, seja alegre. Porque o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo Deus, chega até você com a mão estendida para recolher você nos seus poderosos braços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, eu recebo, e graças a Deus. Graças a Deus. Muito mais do que o findar de mais um dia, o cair da tarde sinaliza mais uma noite que deveria ser de sono e de descanso. Mas, infelizmente, não é assim para todos. Nem todos conseguem desfrutar de um descanso durante a noite para enfrentar mais um dia no amanhã. Há quem passe as noites em claro, buscando dormir nem que seja um pouquinho. E outros tantos que, para eles, o anoitecer significa mais sofrimento e dor. O texto sagrado remete à ideia de que aqueles que sofrem muito mais durante a noite. O cair da tarde, para eles, é um prenúncio de sofrimento e de dor. Ao pôr do sol, os sofridos vinham até Jesus em busca de solução antes da noite chegar. Aqui no Templo de Salomão, existe uma única e exclusiva reunião com este objetivo. Ela atende às famílias, aos pais, aos filhos, mas, sobretudo, ela vem ao encontro daqueles que buscam a revelação do Deus Pai para a sua vida pessoal. Templo de Salomão, ao cair da tarde, domingo, 18 horas. A paz para a sua família e o estudo do Apocalipse. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito de Deus, que receberam o Espírito daquele que tem a mão poderosa, que está estendida para os que o invocam. Claro, seus ouvidos estão atentos aos clamores dos humildes, dos simples, das pessoas de fé. Então você vai ouvir o que o Espírito de Deus fez
na vida dessas pessoas. Não tem jeito, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não tem saída. Se você não tem o Espírito de Deus, você não tem condições de vencer. Não tem. Nem adianta oração, porque você pode conquistar uma coisa hoje, pode conquistar outra coisa amanhã, mas sem o Espírito de Deus você não vai conseguir conservar as suas vitórias. Então, nós vamos ouvir o que o Espírito Santo fez na vida dessas pessoas. Por favor. Meu nome é Josiane. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive uma infância muito conturbada. Quando quando eu tinha uns 2 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. Eu tenho uma irmã mais velha, então aí minha mãe foi morar com o meu padrasto nessa época. E aí minha mãe teve mais um filho, e aí a gente sofria muito maus tratos do meu padrasto. A minha mãe bebia muito, ela começou a beber muito. A minha irmã às vezes tinha que buscar ela, bêbada, né? Então a gente viveu uma infância muito conturbada devido a isso. Quando eu tinha 6 anos, eu fui morar novamente com meu pai. E aí, meu pai servia outras crenças. E eu era uma criança muito doente. Então meu pai achava que através dessas crenças dele, que eu seria curada, que eu iria melhorar. E ao invés disso, acabou que tudo piorou. Aí eu resolvi voltar para a casa da minha mãe, mesmo com as brigas, com as discussões do meu padrasto. Eu não aguentava nem olhar na cara do meu padrasto, porque eu odiava ele muito, eu não suportava ouvir a voz dele, a gente não conversava, por causa que ele maltratava muito eu e minha irmã. E aí, quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz ele era 13 anos mais velho do que eu. E minha mãe não queria aceitar esse relacionamento, mas minha mãe sempre me dava conselhos, falava, né, pra mim, porque esse rapaz, ele vinha de 2 relacionamentos, ele já tinha filhos. Mesmo com o namoro, né, tudo, eu tinha muita tristeza dentro de mim, eu era muito triste, eu tinha depressão. Quando eu completei uns 15 anos, a minha irmã teve um problema, síndrome do pânico. E minha mãe falou para ela, você só vai resolver o seu problema na Igreja Universal. Mas a minha mãe não era da igreja, mas ela já tinha ouvido falar. A minha irmã foi até a igreja e, frequentando as reuniões, ela viu uma melhora nela. E ela convidou a mim e meu namorado. Só que aí eu ficava até zombando dela, porque eu não queria ir, né? Eu zombava da igreja, tudo. Só que eu falei, vou ver o que tem lá. Mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo sentindo ódio do meu padrasto, eu não via assim que eu precisava mudar. Mas aí, chegando na Igreja Universal, no primeiro dia, foi um sábado que eu cheguei, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa, esse lugar tem algo diferente. Então, quando eu lembro até hoje, quando eu respirei, eu falei, eu quero essa paz. Aí meu namorado, ele começou a frequentar junto comigo, que eu falei pra ele, eu falei, poxa, eu fui num lugar bacana, que eu senti paz. E aí, quando ele foi junto, ele também sentiu a mesma paz. E aí a gente começou a frequentar as reuniões. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo. E aí eu aprendi que para mim poder ter o Espírito Santo, eu precisava perdoar meu padrasto. E não era fácil perdoar ele, porque eu tinha muito ódio dele. Como é que eu ia chegar para ele e falar para ele, me perdoa, se ele, na minha cabeça, ele tinha feito todo o mal para mim. Mas aí, mesmo assim, Deus colocou dentro de mim para mim perdoar ele. E aí, quando eu, mesmo sem querer, eu fui lá, até foi num Dia dos Pais, eu comprei um presente para ele, não falava com ele. E aí eu dei para ele o presente e só falei para ele, me perdoa, e chorava. Só o que eu... Mas saiu um peso tão grande de dentro de mim, tão grande, um peso tão grande que é inexplicável. Quando você sente o ódio de alguém e quando você pede perdão, na hora sai aquele peso. Eu fui mudando, eu era muito mentirosa, então aí eu procurei mudar. Então aí eu fui aprendendo mais, me sacrificando mais, as minhas vontades, para poder fazer a vontade de Deus. Aí eu comecei a observar qual era a necessidade do Espírito Santo. Eu comecei a aprender que o Espírito Santo ele podia curar todas as feridas que eu tinha da minha infância, ele poderia tirar aquela tristeza, colocar uma alegria, poderia me ensinar coisas novas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Espírito Santo.
E aí eu fiz jejuns, eu orei pedindo a Deus, o Espírito Santo, fiz propósitos. No domingo pela manhã, numa reunião pela manhã, eu recebi o Espírito Santo. E aí, naquele momento, eu pude ter a certeza de que Deus era comigo, de que todos aqueles problemas iriam se resolver. Então, eu senti aquela paz, eu senti aquela certeza. Foi muito maravilhoso. Eu não esqueço nunca daquele dia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado. Então, na casa da minha mãe, que era tudo só briga, se transformou. Então, hoje a gente tem um ambiente de paz. Eu falo com meu padrasto, a minha mãe, ela não bebe mais, ela vive feliz com meu padrasto. Meu padrasto, para mim, hoje é como se fosse o meu pai. Então, isso mudou. Em relação do meu casamento, eu casei com o meu namorado, hoje a gente vive muito feliz. Ele também está na fé, recebeu o Espírito Santo também. Então, a gente vive uma vida feliz. Eu mudei dentro de mim aquela tristeza, aquela pessoa que era triste, não sou mais triste. Então, tudo se preencheu depois que eu recebi o Espírito Santo. A gente tem problema, todo mundo tem problemas, mas com o Espírito Santo você tem a direção, você tem a força, porque você sabe que Deus sempre vai te honrar. Você sabe que Ele está cuidando de você, então nada vai dar errado. Então, mesmo com a dificuldade, passando por situações difíceis, o Espírito Santo vai te dar suporte para poder superar aquele problema e lá na frente glorificar o Senhor Jesus. Se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria hoje. Pois é, você verifica, você deve ter verificado, você deve ter observado o seguinte, que ela recebeu o Espírito Santo somente depois que ela perdoou o seu padrasto. Quer dizer, ela tinha mágoa, ela tinha uma raiva, um ódio do seu padrasto. Aí, quando ela perdoou o seu padrasto, então o espírito do perdão veio para ela. Olha só que bacana, o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha amiga, ele quer morar dentro de você, ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. Mas ele não pode entrar dentro de um coração cheio de mágoa, cheio de rancores, cheio de ódio, cheio de vingança. Ele não pode entrar. Primeiro tem que arrancar, primeiro tem que sair a mágoa, aquele rancor, aquele ódio. Como é que sai isso? Como é que o ódio sai de dentro da gente? Como é que a mágoa sai de dentro da gente? Como é que a vingança sai de dentro da gente? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Só você pode tirar a vingança, o ódio que há dentro de você. Sabe quando? Quando você perdoa a pessoa que você odeia. E tem mais. Presta atenção. Presta bastante atenção. Tem mais. Quanto mais ódio, mais mágoa, mais rancores, mais sentimento de vingança você nutrir dentro de si, mais desgraçada você será. Ou desgraçado você será. Poxa, bicho, mas isso é muito forte, você está falando uma coisa. Minha filha, não tenho culpa. Você acha que o espírito do ódio é de Deus? Você acha que o espírito, somado ao espírito da vingança, é de Deus? Você acha que o espírito da mágoa é de Deus? Hein? Então, se você carrega consigo o espírito da mágoa, da angústia, você carrega dentro de si o espírito do ódio, da vingança, você não quer perdoar a pessoa, então o que Deus pode fazer? Você acha que o Espírito Santo vai descer sobre você? Duvido. Duvido. Nós vamos ter aí, vamos começar no dia 9 de fevereiro, o jejum de Daniel, 21 dias do jejum de Daniel. E esquece, se você não deixar essa mágoa, se você não perdoar a pessoa que você tem mágoa, então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nem adianta fazer
o jejum de Daniel, porque não vai acontecer nada. Não perca seu tempo. Não faça. Não faça, porque você só vai receber o espírito da paz quando você arrancar de dentro de si a mágoa, o rancor, o ódio, aquele sentimento de vingança, a falta de perdão. Ora, tudo isso sai de dentro de você quando você perdoa. Por isso que Jesus falou para a gente perdoar. Ele fala para a gente perdoar justamente para isso, para a gente ficar limpo, para a gente esvaziar o nosso ser, para que então ele possa encher do seu espírito. Essa é a realidade. Então não tente buscar o Espírito Santo com mágoa no coração. Não tente, porque você vai perder o seu tempo. O Espírito Santo só veio sobre essa jovem quando ela perdoou o seu padrasto. Logo em seguida, o Espírito Santo veio sobre ela. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Então, amiga e meu amigo ouvinte, quando nós falamos para você se libertar do ódio, da mágoa, da angústia, etc., é porque você e só você sofre com isso. Porque a pessoa que é magoada, você às vezes tem ódio de uma pessoa que nem está aí para você, nem está aí dando atenção para você, nem sabe que você existe. E você está gemendo por ela, é ou não é? Então, quando nós falamos para perdoar, é justamente para você ser livre. Você ser livre. Seja livre, minha amiga. Inclusive, nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no templo numa vigília. A vigília do noivo. Você sabe que o noivo, que é Jesus, virá quando ninguém estiver esperando. À noite, naturalmente, quando todos normalmente dormem. Então nós teremos nesta quarta-feira, às 6 da tarde, aqui no Templo de Salomão, a vigília do noivo. Eu estarei orientando essa reunião, estarei dirigindo essa reunião. E se você se livrar da sua mágoa, se você se livrar desse sentimento cruel que você carrega consigo, antes de você vir nesta quarta-feira, então, nesta quarta-feira você já pode receber o Espírito Santo. Você estará em condições de receber o Espírito Santo. Qualquer igreja universal do Reino de Deus. Porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Para você estar apto para receber o Espírito Santo, você tem que estar limpo. Então, se você estiver limpo desse sentimento, venha receber o Espírito Santo nesta quarta-feira, nessa vigília que nós teremos, a mini vigília, né? Nós começaremos a reunião às 6 da tarde e terminaremos no Master das 9 da noite. Então você é o nosso convidado, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.